Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar sobre o Deus que não sabia calcular, ou comumente chamado atualmente, né, o design inteligente que não sabia calcular. Vocês com certeza já de... Vocês com certeza já devem ter ouvido ou mesmo feito muitos cálculos, já devem ter ouvido falar, né? Ou mesmo feito muitos cálculos envolvendo o número irracional π, o famoso π. Todo mundo, pelo menos quem estudou e tem um nível médio, sabe que esse número não é exato. Π é composto de duas partes, uma parte inteira e uma outra não inteira. Em sua parte não inteira, ele é infinito. O valor de π é uma dízima não periódica infinita do tipo 3,1415, assim vai. Nunca chega o fim de se calcular π, ou seja, essa parte aqui não inteira de π, ela é infinita, não tem fim. Para fins de cálculos, podemos arredondar as casas decimais de π. Essa parte aqui infinita, nós podemos arredondar e obtermos o valor 3. Nós desconsideramos, né, todo esse valor aqui ó, inteiro, ou todo esse valor aqui e não vai chegar ao fim, nós desconsideramos e só ficamos com a parte inteira, que é 3, certo? Aí, para fins de cálculo, muitas vezes nós fazemos isso. Arredondamos π para 3 ou trabalhamos com as duas primeiras casas, ou 3 no máximo. 3,14 ou 3,1 ou 3,14 ou 3,141 ou simplesmente 3. Mas isso não significa que ele seja 3 ou 3,14. Pi é tudo isso aqui, ó, e muito mais. Tá entendendo? Para fins de cálculo, nós fazemos esses arredondamentos. Mas o valor de π, se você for calcular, você não vai encontrar 3 nem 3,14. O cálculo de onde obtemos π nunca produzirá o valor 3, como eu já falei. Se você calcular π, você não vai encontrar 3, salvo, como já dissemos, por aproximação ou por arredondamento. Mas não em virtude do cálculo, certo? Normalmente, obtemos π quando trabalhamos com circunferências e esferas. Numa circunferência, por exemplo, o valor de π virá da razão entre a circunferência e seu diâmetro. O diâmetro equivale a 2 vezes o valor do raio, certo? 2r. Ou, em outras palavras, π é igual ao comprimento da circunferência, que é c, dividido por 2 vezes o raio. 2 vezes o raio é o mesmo que o diâmetro, ou seja, π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Qualquer circunferência, não importa seu tamanho, quando dividimos essas dimensões, sempre encontraremos π igual a 3,145 em diante. Tá entendendo? Sempre nós vamos encontrar esse valor aqui, ó, com casas depois da parte inteira, tudo isso aqui, certo? Veja que eu coloquei a reticência, porque não tem fim. Você nunca vai, se você sair calculando, você não vai, fim. Não vai encontrar o último número da parte não inteira de π, certo? Então sempre encontraremos π igual a 3,14 e assim vai. E não π igual a 3. Você não vai encontrar. Se você pegar a circunferência, qualquer que seja, e dividir por duas vezes o raio, você não vai encontrar 3. Você vai encontrar 3 alguma coisa, né? Sem fim.
Posso pegar o planeta Terra, que é uma esfera gigantesca, né? Grande, né? Eu posso pegar a, a Terra, calcular o seu diâmetro e dividir pela sua circunferência. Diâmetro é 2 vezes o raio, né? E calcular seu π. Posso pegar a Lua, veja, eu posso pegar a Terra, que é grande, né? É bem maior que a Terra, bem maior que a... posso pegar a Terra, que é bem maior que a Lua, e calcular o π. Basta eu saber a circunferência da Terra e o diâmetro da Terra, ou o raio da Terra. Posso também fazer a mesma coisa com a Lua, que é menor que a Terra, e calcular esse valor de π. Posso pegar o Sol, que é muitas vezes, que é bem maior que o Sol, posso pegar o Sol, que é muito mais, que é muito maior que a Terra e a Lua e outros planetas do Sistema Solar, e calcular também o valor de π. E por fim, posso pegar, veja que os primeiros exemplos são de corpos esféricos de tamanho gigantesco, né? Bem grandes, como o Sol, a Lua e a Terra. E agora eu vou mostrar para vocês também que eu posso pegar a menor moeda que já foi produzida na Terra e calcular seu π. E em todos esses casos, o valor de π será o mesmo, isto é, 3,14 e assim vai. Então não importa o tamanho do corpo. Posso pegar o Sol, posso pegar uma estrela muito maior que o Sol, que existe, né? Sabemos que existem estrelas maiores que o Sol. Basta eu saber a circunferência desse corpo e o seu raio. Vou calcular π. Posso pegar a menor moeda que o homem possa produzir aqui na Terra e, a partir do seu diâmetro e de seu raio, eu posso calcular também π. E o mais interessante de tudo é que tanto o π do raio, tanto o π do Sol, quanto o π da Terra, quanto o π da Lua que eu calcular, vai ter o mesmo valor que o π da menor moeda aqui na Terra que o homem possa produzir. Por quê? Porque π é um valor que não muda. Qualquer corpo em formato de esfera, ou se tratando de uma circunferência, o valor de π é constante, ele não muda. Ou seja, não importa as dimensões veja que π, como falei, você calcula por essa fórmula aqui, ó, π é igual ao comprimento dividido por 2 vezes o raio. Ou seja, não importa o comprimento, olha, não importa o comprimento da circunferência, tanto que eu falei do Sol, da Lua, da Terra e da menor moeda que o homem poderia produzir aqui. E dividir pelo dobro do raio, não importa essas medidas aí, comprimento e raio de uma circunferência, não importa. Independente do valor, pode ser gigantesco esses valores do comprimento e da circunferência. O valor de π será o mesmo, não vai mudar. Tá entendendo? É constante, não muda. Você sempre vai encontrar 3, vírgula e aquelas casas infinitas para π. Entenderam? Vocês podem estar pensando, gente, tem isso a ver com a Bíblia, né? Tem isso a ver com o grande design inteligente. Mas o design não é inteligente. O design, para projetar o planeta e o universo, não usou de uma matemática sofisticada, super avançada, não é isso que os cristãos dizem? E o design inteligente, ou o criador do universo, ele não conhecia os números, não conhecia a matemática, foi ele que criou as leis do universo, e, portanto, ele é conhecedor da matemática, da física, da química, ou seja, todas as ciências é de conhecimento desse design inteligente. Quer dizer, não importa as dimensões ou medidas da esfera ou circunferência que tomarmos, quando calcularmos o π delas,
o valor para este número será o mesmo para todas elas. Se o universo fosse no formato, se o universo fosse no formato de uma esfera ou circunferência, se calculássemos seu π do universo, se tivesse o formato de uma circunferência ou de uma esfera, ele seria, porque toda circunferência toda esfera tem uma circunferência, tá? Se calculássemos o seu π, o π do universo, que se fosse no formato de uma esfera, ou mesmo de uma circunferência, ele seria o mesmo para que o π da menor moeda que pudéssemos produzir. Tá entendendo? O universo, né, que nós sabemos, até pouco tempo sabíamos que ele era infinito. Hoje se diz que ele é finito, mas ainda assim é imenso, né? Já que cabe estrelas como o Sol, e há estrela muito, muito, muito maior que o Sol, e estas estão dentro do universo. Pois bem, se o universo fosse ou tivesse a forma de uma esfera, nós poderíamos calcular o π do universo, e esse π ainda seria igual ao π da menor esfera que pudéssemos produzir aqui na Terra. Ou seja, repito, o valor de π não muda nunca. Vai ser sempre esse valor, 3, e aquelas casas infinitas. Não importa o tamanho da circunferência e nem do raio. Π é uma constante. Jamais alterará em virtude das dimensões da circunferência e do diâmetro. A Bíblia, a palavra de Deus todo sábio, o design inteligente, assim agora denominado pelos crentes ou cristãos, nos mostra uma bacia que teria sido feita a mando do homem que recebeu uma sabedoria sem igual, Salomão. A Bíblia nos fornece as dimensões dessa bacia, originalmente côvados, que é a medida usada pelos hebreus em diversas passagens bíblicas. A medida do côvado para nós equivaleria a mais ou menos a distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Todos os povos ao redor dos hebreus usavam o côvado como medida. O côvado variava em medida, por exemplo. O côvado variava em medida. E havia diversos modelos de côvados, entendendo? Por exemplo, havia côvados com 42 centímetros, com 44 centímetros, com 45 centímetros, com 52 centímetros, com 60 centímetros, com 67 centímetros, entendendo? E assim por diante. Mas normalmente para os cálculos que aparecem para os côvados na Bíblia, nós usamos esse côvado aqui, 45 centímetros, normalmente. Certo? Aí existia o côvado dos babilônios, dos egípcios, que eram nessas medidas aqui, 60, 67, entendendo? Mas, como falei, os côvados, medidas que aparecem em côvados no texto bíblico e que se aplica aos hebreus, na maioria dos casos, nós usamos o côvado de 45 centímetros, certo? Passemos agora para as passagens bíblicas onde estão as medidas dessa bacia ou tacho de bronze. Vejam o que eu falei, né? Na Bíblia existe uma bacia que foi feita ou foi determinada a ser feita pelo rei Salomão, certo? E na Bíblia existem essas dimensões dessa bacia. Vamos às passagens. Hurão preparou também um tanque redondo. Veja, ele preparou um tanque redondo em bronze, com 2,5 metros de altura, 5 de diâmetro e 15 de circunferência. Por baixo da borda, por fora, havia 2 filas de ornamento. Mas o importante aqui
Não vou ler toda a passagem, porque não interessa. O que interessa aqui, é a medida da bacia. Está aqui. Ele nos dá a medida. Urão preparou também um tanque redondo, ou seja, em formato de uma circunferência, como tinha altura, né? Redondo em bronze, com 2,5 metros de altura, 2,5 metros de altura, a profundidade do tanque, no caso aqui, 5 de diâmetro, veja, 5 de diâmetro, ou seja, de uma borda à outra desse tanque, você ia encontrar 5 diâmetro. Ou seja, isso aqui é o diâmetro. O raio, no caso aqui, seria 2,5, tá entendendo? E 15 de circunferência, tá me dando a medida da circunferência. A borda total, tá entendendo? O comprimento total da borda era de 15. Então eu tenho o diâmetro e tenho a circunferência. Então eu posso calcular o π. Entendeu o que eu estou querendo falar? Vamos calcular π com os dados dessa bacia. Veja que nessa versão aqui não foi dada a medida, simplesmente foi dado o valor, mas não a medida. Aqui não se fala que foi em centímetros, em milímetros, em côvados, em nada. Só diz o valor dessas medidas, mas não o padrão utilizado, tá entendendo? Mas isso não importa. Nós, tendo esses valores, nós podemos calcular π. Veja, calculando π. Π é igual a quê? Ao comprimento da circunferência, que ele diz que é 15. O comprimento da circunferência é 15. 15, 15. E vamos dividir pelo diâmetro. Ele disse que o diâmetro é 5, então 15 por 5 é 3. Perceberam? Então essa bacia aqui que foi feita por está na Bíblia, né? A palavra infalível de Deus, e foi feita a mando de Salomão, certo? Por esse aqui, ó, esse camarada aqui, Urão, foi feita a mando de Salomão, certo? Então Salomão foi que passou as medidas para ele. Pelo que já sabemos a respeito de π, pelo que já sabemos a respeito de π, nunca encontraremos o valor fechado de π, como aqui, ó. Ele deu 15 de circunferência e 5 de diâmetro, nós só vamos encontrar com essas medidas esse valor aqui, π, no valor de 3. Mas nós já sabemos que π nunca vai dar 3. Lembre-se que quando no cálculo, nunca se vai encontrar π 3. É nós, para efeito de cálculo, que arredondamos π para 3, ou 3,14, ou 3,141. Mas é nós que fazemos isso. Se você calcular direto pela fórmula, você não vai encontrar 3. Entenderam? Depois mandou forjar. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra versão bíblica. Que ele aqui vai dar as medidas, o padrão, né? Essa aqui está falando em metros. Tá entendendo? A outra não falou no padrão que foi utilizado, simplesmente deu as medidas. Tá entendendo? Depois mandou forjar um enorme tanque redondo com um diâmetro de 5 metros. Aqui o diâmetro é de 5 metros. A borda dessa grande bacia estava a 2 metros, que é a profundidade da bacia. A sua circunferência media 15 metros. Ou seja, quais são as medidas? Tenho 15 metros de circunferência e 5 metros de diâmetro. Só basta agora dividir. 15 por 5 dá 3. Então, aqui de novo, nesse cálculo, eu vou encontrar 3 como π. E na passagem de Crônicas, será que podemos encontrar a medida real de π? Vejamos. Como eu falei, nós pegamos 15 dividido por 5 e encontramos 3. De novo, 3 inteiro. E sabemos que π não pode ser encontrado como em 3 inteiros. Ainda não foi dessa vez que o homem mais sábio do mundo e seu Deus Jeová, chamado Design Inteligente, acertaram. Nós encontramos 3. Mas talvez você esteja pensando como os crentes, mas talvez você esteja pensando como os crentes. Você está errado. Essas versões bíblicas aproximaram as medidas dos côvados. Daí de você encontrar a aproximação para π e não seu valor real. Você pode estar pensando isso, né?
Que os crentes também falam essa mesma bobagem. Só que esse é o truque que os crentes usam para esconder mais outro erro grosseiro da Bíblia. Lembre-se de que não importa as medidas em que esteja o diâmetro e a circunferência. Não falei isso? Não importa o tamanho do diâmetro e da circunferência. Quando você pegar essas medidas e dividir, você sempre vai encontrar 3, e aquelas casas infinitas para π. Nunca, nunca mudará de valor, porque π é uma constante. Mas se você faltou às aulas de matemática, vou mostrar para você, usando agora versões bíblicas em que as medidas estão em côvados. Já que o crente pode, ele, na tenta- o ignorante, o crente ignorante, aquele que vai para a igreja com o bebê debaixo do barco, não lê nada, só fica repetindo o que os outros falam, não sabe disso, nada disso. Ele não sabe nem o que é pi, não sabe nada disso. Explicar isso para um crente ignorante não adianta, seria perca de tempo, né? É mesmo que está falando para uma porta, não vai entender, certo? Pois bem, mas aqueles que têm um pouco mais de instrução, poderia falar que, não, você encontrou 3 porque você não está usando a medida dos côvados. E os côvados variam, como eu mostrei, né? Que tinha côvado de 42 centímetros, 45 centímetros, 47 centímetros, 60 centímetros, 67 centímetros. Por isso que você está encontrando 3. Não, não importa. E eu vou mostrar usando o côvado novamente. Não importa, como eu falei. A circunferência pode estar em qualquer medida que você inventar, em metro, centímetro, milímetro, em cúbito, em côvado, em qualquer medida. Se você tiver a circunferência e tiver o raio, o π vai ser o mesmo. Não importa o tamanho da circunferência, não importa em que padrão de medida estejam a circunferência, a circunferência e o diâmetro da circunferência. Você sempre vai encontrar 3, e aquelas casas infinitas. Tá entendendo? Vamos lá, vamos pegar uma versão que fala em côvados. Fez também um mar de fundição, de 10 côvados, numa borda até outra. Aqui é a versão que fala do côvado, né? Que os hebreus usavam côvados. Olha. E aquelas outras versões, a segunda versão, por exemplo, ela converteu o côvado em metros. E uma outra deixou simplesmente uma medida, né? Sem um padrão. Então, eu estou trazendo para vocês agora uma versão que mostra os valores em côvados. Fez também o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até outra. Olha, de uma borda até outra, tinha 10 côvados, redondo, e de 5 côvados de alto, ou seja, a profundidade. Cingiu em roda, ou seja, diz que cingiu em roda um cordão de 30 côvados. Cingir em roda um cordão de 30 côvados quer dizer que ele rodeou a bacia com um cordão que tinha 30 côvados. Tá entendendo? De comprimento. E, então, no caso, nós temos aqui ó, a medida da circunferência já aqui, um cordão de 30 côvados. 30 côvados é a medida da circunferência. Tá entendendo? E os 10 côvados ali é a medida do diâmetro, que é veja que ele fala aí, 10 côvados de uma borda até a outra. Então, de uma borda até a outra, em qualquer ponto do formato dessa bacia, você vai encontrar 10 côvados. Ou seja, isso aí é o quê? O diâmetro. Aí vamos fazer o cálculo para essa bacia agora em côvados. Π vai ser igual a quem? A circunferência, que é 30 côvados, tá vendo? Dividido pelo diâmetro, que é 10 côvados. 30 por 10 dá 3, certo? E de novo, essa parte aqui nós eliminamos, né, no cálculo, né? Côvado por côvados são eliminados. Fica só 13 por 10 dá 3. Ou 30 por 10 dá 3. De novo, você não encontra 3, e a casas infinitas. Tá entendendo? Viram? Não importa em que medida estejam as dimensões de algo de forma circular. Seu π será o mesmo, não importa. Nem as medidas,
o padrão que vai ser usado, se é côvado, se é cúbito, se é metro, se é centímetro, se é milímetro, se é quilômetro, não importa. E nem também o tamanho do comprimento, nem do diâmetro. Você sempre vai encontrar π com valor de 3, e aquelas casas infinitas. Veja que nesse caso usamos o côvado e encontramos 3 da mesma forma. Que encontramos quando os côvados foram convertidos para metros. Não importa, né? Se você converter os côvados em metros, deixar em côvado, não importa, você sempre vai encontrar o valor. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra. Aqui nós temos o quê? O diâmetro em côvado. E aqui a circunferência em côvado. Aqui porque essa passagem está em 2 livros. Em Reis e em Crônicas, tá entendendo? Então, aqui é o relato de Reis, primeira Reis. Fez também um mar de fundição de 10 cúbitos. Agora essa versão converteu os côvados em cúbitos. Então fez o mar de fundição de 10 cúbitos de uma borda a outra, perfeitamente redondo. Ou seja, estamos diante de uma circunferência. Entenderam? Desculpem. E de altura de 5 cúbitos. A sua circunferência correspondia a uma linha de 30 cúbitos. A uma linha de 30 cúbitos. Fez mais um mar fundido que tinha 10 cúbitos de uma. Veja aqui a versão em Primeira Reis, certo? Que fala em cúbitos. Agora estou trazendo a outra passagem, que é em Segunda Crônicas, que fala da mesma bacia, chamada de passagens paralelas, né? Então eles trazem a mesma medida da bacia, né? Não poderia ser diferente, né? Se trata da mesma questão, né? Então nós temos 10 cúbitos de uma borda a outra, ou seja, aqui nós estamos falando do diâmetro, e 30 cúbitos, e aqui ele fala que é a circunferência, certo? Vamos calcular o π? Você já sabe que vai dar qual valor, né? Já sabe qual é o valor que vai dar. Por fim, vamos calcular usando o cúbito. π é igual a 30, que é a circunferência, dividido por 10, que é o diâmetro. Encontrou 3. Portanto, meus caros, eis aí a prova de que o Deus hebreu era muito burro. Esse Deus sequer sabia o valor real de π. E veja que ele, como o grande designer desse imenso universo, deveria saber que π nunca será 3. Foi esse design que usou de uma matemática super avançada para criar o universo. Que desastre seria o universo construído por um Deus tão burro assim, né? Um Deus que nem a dimensão de uma bacia soube calcular direito. O Deus que não sabia calcular, o Deus hebreu, é mais burro que a burra de Balaão. Entendeu, pessoal? O valor tem de dar se nós, quando essas medidas, quando foram passadas, quando nós pegássemos e dividíssemos da forma que nós dividimos, tínhamos de encontrar 3, alguma coisa. Mas nós só estamos encontrando 3 inteiro, e isso é impossível de se calcular, de encontrar π assim. Porque π ele é uma constante que tem aquele valor, 3, e aquelas casas infinitas. Não importa, como eu falei, nem o padrão a ser usado e nem o tamanho do comprimento e nem o tamanho do diâmetro. Pode ser infinito, você sempre vai encontrar o valor de π naquele padrão, 3, e as casas infinitas. Mas as dimensões passadas na Bíblia, quando nós calculamos o π, encontramos π como valor inteiro. E eu já expliquei que não, é impossível encontrar π com valor inteiro quando você tem o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Tá entendendo? É impossível. Porque esse padrão vai ficar, a razão entre a circunferência e o seu diâmetro vai gerar sempre aquele valor padrão de π, aquela constante,
3, alguma coisa, certo? Os crentes, como eu falei, vai falar aquela a besteira, dizer que é porque pi, é porque o côvado, tem côvados que variavam, tá, mas não tem nada a ver. Vocês viram que eu calculei em côvado e não importa, certo? Essa razão vai gerar uma constante, não importa o parâmetro que você vai usar, tá entendendo? É isso aí, pessoal. Deixa o like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, dê seu like, comente se quiser e até a próxima.